Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de História e nós estamos falando das revoltas do período colonial. Hoje vamos conversar um pouco sobre a Guerra dos Mascates, que ocorreu entre 1710 e 1711. E vocês podem acompanhar na apostila de vocês, lá na página 47, certo? Bem, o que foi a Guerra dos Mascates? Então, a Guerra dos Mascates foi um conflito, um confronto que ocorreu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Então, ela ocorre ali na região do Pernambuco, tá? E esse conflito, ele só começou a ser chamado de Guerra dos Mascates no século XIX, quando José de Alencar escreveu um livro com esse título, né? Um livro chamado Guerra dos Mascates. Então, antes disso, era chamado Conflito de Senhores de Engenho de Olinda e Comerciantes de Recife. A partir do século XIX, começou a se chamar Guerra dos Mascates. O autor, ele tinha um descontentamento muito grande com o gabinete político de Dom Pedro II, né? E esse episódio que ocorreu em Pernambuco, né, ele foi usado, né, como uma crítica, um protesto, né, contra a política na década de 1870. Então, foi só nesse período que começou a se chamar de Guerra dos Mascates. Mas, enfim, qual foi o contexto dessa guerra? Bem, primeiramente, lembre do desenvolvimento econômico que ocorreu no período colonial ali na região Nordeste, né, onde é a região Nordeste. A atividade que estava em alta nesse período era a produção de cana-de-açúcar, né, a lavoura açucareira. Então, por um bom tempo, por um período longo, né, a lavoura açucareira, ela era a riqueza da metrópole portuguesa. Até aí tudo bem, certo? Mas essa situação ela começa a mudar quando os holandeses que viviam nessa região, eles são obrigados a deixar o Brasil, né? Eles são expulsos do Brasil, tá? E aí o que eles fazem? Eles se mudam para as Antilhas, né? Aí eles começam uma nova vida e começam a produzir o que? Açúcar, né? E aí o que acontece? Né? Eles acabam produzindo bastante açúcar, né? Cana-de-açúcar, e eles começam a competir com a produção açucareira aqui do Brasil, tá? E aí a produção açucareira do Nordeste entra em crise. E o que acontece? Né? Isso acabou afetando diretamente os senhores de engenho de Olinda, né? Como se teve essa decadência do açúcar. Aí os senhores de engenho, eles não conseguem pagar as suas contas, né? Não conseguem honrar as suas dívidas, né? Então eles não tinham dinheiro. E o que eles fazem? Eles pedem socorro aos comerciantes portugueses, né? Que na época eram chamados de mascates, né? Então eles pedem ajuda para os comerciantes portugueses. E eles eram os únicos que tinham dinheiro, né, para emprestar para os senhores de engenho de Olinda. E aí nós apenas salientando que eles emprestam dinheiro dos comerciantes de Recife, né? Então os comerciantes de Recife emprestaram dinheiro para os senhores de engenho de Olinda. E os comerciantes, obviamente, começaram a cobrar juros bem altos. E os senhores de engenho ficaram cada vez mais endividados, né? Eles ficaram extremamente endividados. Contextualizando, na época, Olinda era o centro político, né? O maior de importância para Pernambuco, e Recife estava subordinado a Olinda. Então, os holandeses, né, com medo de não conseguirem pagar as dívidas e nesse receio de perderem as suas propriedades para os recifeiros, né? Então aí a Recife consegue se tornar uma vila, né? Uma vila por sinal importante,
E os holandeses, eles têm medo, né? Já que eles não conseguiram pagar, quitar as suas dívidas, eles têm medo de que os recifenses tomem as suas terras, né? E o que eles fazem? Invadem Recife em 1710. E foi aqui, né, que se teve o início da Guerra dos Mascates, que ocorreu entre os senhores de engenho de Olinda e dos Mascates, né, que eram os comerciantes de Recife, tá? Então aqui na apostila de vocês fala: a Guerra dos Mascates foi, na verdade, a luta da mata contra a praça, do engenho contra a loja e do Mazombo, filho da terra, contra o reino, tá? Então a Guerra dos Mascates, né, ela ocorre, tem início, né, com a expulsão dos holandeses do Brasil, né? E essa expulsão, essa saída dos holandeses atingiu diretamente o comércio açucareiro no Nordeste, tá? E aí se teve uma queda no preço do açúcar, né, no mercado internacional, e teve uma decadência econômica em Olinda. E aí os senhores de engenho, a única alternativa que eles tinham era emprestar dinheiro dos comerciantes portugueses de Recife, que eram os únicos que tinham dinheiro. Então eles emprestam o dinheiro, tá? E aí, né, eles ficam endividados extremamente. E aí os donos de engenho de Olinda, e se teve essa elevação de Recife à categoria de vila, e aí eles com medo, né, que eles não pagaram a dívida, com medo de que os comerciantes, né, os mascates tomassem as terras deles, eles provocaram o início do conflito, certo? Então esse é o contexto da Guerra dos Mascates, que ocorre entre 1710 e 1711, ok? Agora, né, vocês tinham uma tarefa lá na página 26 do caderno de atividades de vocês, tá? Então vocês tinham a questão 7, né, para responder. Então vamos lá, vamos fazer a correção dessa questão. Sobre a revolta de Beckmann, utilize algumas das palavras presentes no quadro para completar adequadamente o texto. Então, sobre essa revolta a gente falou na aula passada. Em 1682, Portugal criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, tá? A empresa, em troca do monopólio comercial da região, deveria fornecer a esta pelo menos 500 escravizados anualmente. A companhia, que não cumpriu esse compromisso, aumentou ainda mais o descontentamento de quem? Da população local, em virtude dos preços elevados dos produtos importados. Além disso, reclamações em relação ao uso de pesos e medidas contraditórias e a má qualidade dos gêneros alimentícios tornaram-se frequentes. No início de 1684, os irmãos Manuel e Thomas Beckmann lideraram a revolta contra a companhia. A coroa portuguesa, apesar de suspender as atividades dela, agiu com violência na repressão ao movimento. Então é nessa ordem que vocês deveriam colocar as palavras que vocês têm neste quadro, ok? Muito bem, pessoal. Agora, como tarefa de hoje, vocês irão responder o Organiza as Ideias lá na página 48 da apostila de vocês, tá? Então vocês têm essa tarefa de hoje, página 48, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula de História.